Glória a Deus, glória a Deus. Toma o seu lugar. Eu quero falar um pouco sobre a fé que transforma a nossa vida. E essa fé, querido, não vem de outro lugar a não ser pela presença do Senhor Jesus, que tem se manifestado por amor sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor, querido, ela é poderosa para nos transformar. Quando você olha lá para Mateus capítulo 6, versículo 5, eu vou ler uma linguagem talvez um pouco diferente do que vai estar no nosso projetor, mas eu quero ler conforme a tradução dessa palavra aqui, da minha tradução da minha Bíblia. A palavra diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, e serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Olha, querido, quando nós olhamos para essa frase que Jesus coloca ao nosso coração, entra no teu quarto, nós sabemos que o quarto é o lugar de descanso, nós sabemos que o quarto é o lugar de intimidade, mas nós também sabemos que o quarto é o lugar secreto. Então Jesus pega o quarto como uma referência muito poderosa para as nossas vidas. Ele trata essa referência, querido, falando assim, esse lugar secreto, esse lugar que você tem, talvez seja um lugar que não seja o teu quarto, mas é um lugar secreto. É um lugar que você consegue ter uma intimidade com Deus. É um lugar que você consegue transformar a sua vida. Lá você é quem você é. Lá não tem como esconder, lá não tem como ser diferente. Mas Jesus traz uma advertência falando assim: não seja como as outras pessoas que querem orar em praça ou em lugar público, e falando coisas que talvez não é o que eles estão vivendo. Essa é a referência muitas vezes que Jesus olha para nós. Ele quer conhecer a nossa vida como ela é verdadeiramente. Como que é o nosso coração, como que é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude. Não é o que falamos, mas é o que nós vivemos dentro do nosso secreto. Aquilo que nós declaramos verdadeiramente. E, queridos, às vezes esse secreto é o nosso pensamento, é aquilo que nós achamos muitas vezes e não falamos. O secreto que Jesus coloca em nós não é só o que as pessoas acham de nós, mas é o que Ele acha das nossas vidas, na intimidade, na sua presença, no que o nosso coração faz, como Ele é, de que maneira Ele interage com a presença de Deus, aquela maneira gostosa, gratificante, aliviadora. Eu não sei se você já chegou a esse ponto de oração que quando você olha, você fala assim: meu Deus, hoje eu acredito que Ele me ouviu, porque parece que o céu se abriu, aquele ar não estava tão denso, não estava pesado, não estava ali carregado com aqueles problemas, mas estava ali com uma presença tão gostosa. Ontem aconteceu isso na nossa célula, lá no momento da oração. Nós começamos a orar ali, 5 minutinhos, nós tomamos como base de oração ali, e começamos a orar, e veio uma presença tão forte ali naquele lugar, querido. Parece que o céu abriu, parece que
sabe, aquele peso, aquela sensação ruim, foi embora e nós conseguimos sentir a presença de Deus naquele lugar, e foi tão maravilhoso, querido, foi tão gostoso, foi tão especial aquele momento ali, junto com os irmãos, e uma participante da nossa célula falou assim: hoje eu me abri, hoje foi diferente, hoje foi especial. É esse secreto, querido, é uma célula, é uma oração lá na fábrica onde você trabalha, no comércio, na casa de uma família, numa visita, na reunião de parentes, que você está ali, que você sabe que a tua vida, querido, ela está voltada para a presença de Deus, para a presença do Senhor. Em João 17:17, a palavra diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação com verdade, santificar a nossa vida. Sabe, queridos, quando nós aproximamos diante de Deus, a nossa vida é santificada. A santificação vem sobre nós, vem sobre o nosso coração, e é ali que transforma a nossa vida. Se nós não somos transformados, nós não conseguimos chegar perto do Senhor, nós não conseguimos chegar perto da presença de Deus. Não dá para viver, querido, como pessoas que falam assim: a minha vida é de Jesus, mas depois vem um problema, vem a dificuldade. Cadê Jesus? Cadê a presença do Senhor? Quando nós não estamos bem, queridos, Jesus não transforma a nossa vida, não transforma o nosso coração. Nós não estamos bem, fazemos tudo errado, erramos no que falamos, erramos no que fazemos, tomamos decisões erradas, as nossas atitudes não estão alinhadas com a presença de Deus, e aí vem aquela situação dentro de nós. Isso não é santidade, isso não é vida com Deus. Vida com Deus é nós nos aproximarmos da presença do Senhor, é nós termos um coração de gratidão diante de Deus. Eu falo que santidade, querido, é quando nós chegamos no culto e nós sabemos que nós fazemos um culto racional ao Senhor. É racional, é homem que está aqui, não tem nenhum anjo aqui, são pessoas que estão aqui, só que a presença do Senhor vem sobre nós quando nós abrimos o nosso lábio, quando nós adoramos a Deus, glorificamos ao Senhor. Eu não vim no culto para ouvir a palavra somente, eu vim no culto para me expressar a minha gratidão de santificação que eu tenho diante de Deus. E se eu me calo, é porque eu estou vazio. Eu não tenho como agradecer a Deus. O que agradecer? É como você, chateado com uma situação, e chega, às vezes você fica chateado com a tua esposa ou com o teu marido, e aí já não é mais bem, é o nome da pessoa por completo. A Silmara sabe quando eu estou bravo, né? Sempre chamo ela de Má, tal. Mas quando eu falo Silmara, ela fala assim, quando ele me chama de Silmara, ela sabe que mudou o tom, mudou a maneira, mudou a forma de carinho. Sim ou não? Já não é mais bem, amor, é aleluia, é Silmara. Ou aqui não tem ninguém de carne e osso, aqui é tudo anjo aqui. Né? Porque nós, queridos, se a minha boca não é para adorar Jesus, para buscar a presença do Pai, do que está servindo a minha boca? Que transformação é essa? Que vida é essa que nós temos com Deus?
Que vida é essa que nós somos transformados diante da presença de Deus? Então nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz. Ela trata para nós, querido, quer ser transformado. Sabe, amados, desculpa, mas não dá para ser hipócrita. E você não mede a vida das pessoas, você se mede. Mede você mesmo. Aponta para o espelho e fala, ó, cara, você precisa mudar, você precisa ser transformado. Você não pode ser assim. Não fica olhando para a janela você encontra os outros. Olha para o espelho. Olha para si mesmo. A palavra, querido, em 1 Coríntios, não foi só por causa de um banquete de Santa Ceia. Aquilo lá é para chamar a nossa atenção. Aonde há muita bagunça, onde há muita desorganização, Jesus quer organizar. Jesus quer entrar no centro da vontade ali e falar, essa situação não dá, eu não estou achando nada. A nossa vida não tem um caminho, não tem uma direção, não tem um propósito, não tem nada. Então nós precisamos ser sinceros conosco. Como que Deus vai transformar a nossa vida se não tem nada para ser transformado? Uma transformação, querido, pensa numa mulher, ela fala no final de ano assim, eu quero ir no cabeleireiro. Aí ela vai no cabeleireiro. Aí o cabeleireiro chega lá, transforma a vida dela, corta o cabelo dela de uma maneira diferente, faz uma maquiagem diferente. E ela chega para o seu esposo em casa e fala assim, cadê minha mulher? Porque ela voltou, o quê? Transformada. E ele fala, cadê a minha mulher? Uau, você ficou uma gata, tal. Vai aí, ali. Só que não gasta muito não, ali. Mas a transformação requer uma mudança. Nós precisamos ser transformados para viver em vitória. Jesus quer nos transformar em vitória, mas Ele não quer transformar do jeito que nós somos. E nós precisamos entender isso. Geralmente a contramão daquilo que nós estamos vivendo. Olha o que Hebreus fala. E talvez isso é uma coisa que nós precisamos entender. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não quero falar sobre a fé, mas quero falar sobre a transformação. E aí a palavra diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis, Deus começou a trazer algo, transformando e colocando seus limites. Deu limite ao mar, deu limite até onde a água iria, a forma, a maneira. Ele foi colocando os astros, as luzes, então ele fala que haja luz, que haja noite. Ele foi transformando, aquele lugar era o caos. Não estava tudo correto. Ele foi colocando pausadamente, depois criou o homem. E descansou Deus. Mas depois que ele criou a mulher, nem o homem, nem Deus mais descansou, aleluia. Mas ele foi colocando o formato das coisas. Amém, igreja? Está dando para entender o que é transformação? O que é nós sermos transformados? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, e aí ele continua, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam, que não aparecem. Então Deus começou a transformar o mundo de uma maneira que nós podemos habitar hoje. Deus criou o mundo. Deus criou as limitações. Deus deu uma terra para nós habitarmos.
Deus colocou sobre a nossa vida, então Deus vai transformando a nossa vida. Uma referência, querido, João 3, do capítulo 3, do versículo 10 ao 15, a transformação de um homem chamado Nicodemos. Nós não vamos ler, mas foi uma transformação. Ele buscou, ele foi até Jesus, ele foi na calada da noite, ele foi no secreto, mas ele queria uma transformação de Deus. Ele procurou algo para ser transformado. Eu não entendo, me ensina. Eu não estou conseguindo compreender, me ensina. Eu quero entender. E Jesus foi apertando a sua vida. E ele falou: Nicodemos, você é um mestre. Cara, você tem conhecimento. Você sabe o que é ser transformado. E aí Nicodemos é o mesmo que depois ajuda José de Arimateia a sepultar Jesus. Foi gerado um discípulo naquele dia. Por quê? Porque a transformação veio sobre a sua vida. Como ser transformado? Querido, não tem outra forma a não ser nascer de novo. Essa natureza, muitas vezes que vem sobre nós, nós precisamos matar ela muitas vezes. Sabe, a natureza adâmica, o pecado. E eu vou dizer, queridos, tem pecados que vêm dos nossos pais, que nós precisamos renunciar. O pecado, querido, é algo que a maldição hereditária, ela acompanha a nossa vida, e ela transforma a nossa vida também para o mal, não é só para o bem também, ela vem para o mal. Então as mesmas coisas que muitas vezes a nossa geração anterior passou, nós estamos vivendo. E nada mudou. E vem se repetindo. Agora, como calar, querido? Calar esse leão, que não é o leão da tribo de Judá, é o leão de 1 Pedro 5,8, que vem sobre a nossa vida, e nós muitas vezes não estamos ali prontos para ser transformados. E o que a palavra diz? 1 Pedro 5,8. Olha o que diz. Diga junto comigo: sede, sóbrios e vigilantes. Até aí, querido, tem duas palavras que nós precisamos entender para ser transformado: sobriedade e vigilância. Entender o que é ser sóbrio. Uma pessoa sóbria, como que ela é? O que é a palavra sóbrio? É uma pessoa que está no seu juízo. Às vezes nós falamos para a pessoa que bebe, por exemplo, nós falamos assim, aquela pessoa bebe muito, aí você olha para ela e fala assim: não, hoje ele está sóbrio. Por quê? Porque ele não vai fazer nada que não seja da natureza dele. Mas quando ele bebe, ele faz coisas que não é da natureza dele. Amém? Sobriedade. E às vezes, querido, na nossa vida transformadora, que nós precisamos ter dia a dia, porque a palavra do Senhor diz que Ele transforma a nossa vida, de que maneira? Pelas manhãs, as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Nós somos renovados a cada manhã, as misericórdias do Senhor. Se não tivesse misericórdia, só tivesse justiça, irmão, o que seria da nossa vida? Então pensa, não vamos pensar no dia de hoje, que você pode fazer daqui para frente, mas do de ontem. Se Deus agisse com justiça o que você fez, como seria a tua vida? É um peso, não é, irmãos? Porque às vezes nós falamos: eu não fiz, muitas vezes falei, muitas vezes não fiz o que deveria ser feito, porque a omissão também é um pecado. Eu sei que tenho que fazer e não faço, eu sei que tenho que perdoar e não perdoo, eu sei que tenho que ter um monte de coisa e não tenho, e aí? Então a sobriedade sobre a nossa vida é muito importante. E aí, querido, é que encaixa a santificação.
é o que vem sobre nós. Eu falo que tem pecados, querido, na nossa vida, pecados que você tem que ser muito sóbrio muitas vezes, que no passado você fazia, e se você não estiver sóbrio, mas não é porque você bebe, ou porque você faz alguma coisa errada, ou usa alguma coisa errada, não, é porque você sai do seu juízo, sai da sua referência, sai do centro da vontade de Deus, e quando você percebe, acabou a sobriedade. Você está fazendo aquele mal que Paulo fala, o mal que eu não quero, pratico. Sair. Então a sobriedade, querido, é algo muito importante para o nosso coração. Se eu quero ser transformado pela palavra de Deus, eu tenho que caminhar dentro de um juízo. Mas qual que é o juízo? O juízo de Deus sobre a minha vida, a justiça de Deus. E como eu faço isso? Examinando o meu coração. Chamando, como nós lemos lá, a existência das coisas que não são visíveis, como já se fosse. Eu trago juízo sobre a minha vida. Eu creio no poder da palavra. Eu tenho essa enfermidade, mas essa enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Sobriedade, eu sei da enfermidade. Eu tenho esse pecado. Querido, às vezes as pessoas falam assim, pastor, não fala desse mal para mim. Querido, eu até posso não falar. Às vezes a pessoa tem câncer, não quer falar que tem câncer. Não fala esse mal para mim, hein? Eu já não tenho. Mas, querido, pela atitude da fé, eu não posso falar, esse mal aí vai embora. Não, eu tenho que falar, câncer do inferno, onde ele está alojado, o endereço correto. Eu tenho que ter sobriedade. E aí a pessoa fala assim, não, mas o meu conceito. Não, querido, é a palavra de Deus que diz, ser sóbrio, entenda, lute contra a tua vida, lute contra a tua carne. Não fale para os outros, você não quer falar, mas não fale. Mas você e Deus, no secreto, na intimidade, querido, você tem que ser um leão que ruge. O leão na cela, quando ele ruge, ele faz, querido, nem o passarinho faz o pio mais na célula. Acabou a conversa no meio da bicharada. Porque o leão rugiu, o rei da selva rugiu, mas o nosso rei, o nosso general, quando ele ruge, aleluia, o mal vai embora em nome de Jesus. Porque há poder de Deus. Porque é a autoridade. Porque é a autoridade que está sobre a nossa vida. Então nós temos que bravejar mesmo. Temos que lutar, pisar na cabeça do inimigo. Temos que, no secreto, declarar a palavra, ser sóbrio. Levar essa palavra, mas eu não quero ficar enxergando para o lado negativo. Não, querido, mas você não está enxergando para os outros. É você e Deus, é no secreto. Entra na porta do teu quarto. Não adianta, querido, como antes, aqueles que vão lá em praça pública, ora bonitinho e tudo bem. Mas no secreto não é aquela pessoa santa, poderosa. Mas nós precisamos ser fortalecidos por essa transformação, por essa revelação de Deus. Por quê, amados? Porque o diabo sabe a força que nós temos. E agora, querido, por que que depois ele fala, primeiro sóbrios e depois vigilantes? Porque você pisou na cabeça do diabo, colocou ele debaixo dos seus pés. Posso ouvir um amém bem forte aí? Glória a Deus. Agora não vigia não, irmão. Você vem para o culto, diabo está debaixo dos meus pés, aleluia, e glória a Deus, e fogo que sai e que desce. E depois sai da porta ali, querido, vida comum. O que o diabo vai fazer com você? Vai te destruir. Coloca a mão nas coisas santas, mas não quer vigiar. Queridos, nós precisamos ser transformados de glória em glória e de vitória em vitória sobre as nossas vidas. Eu tenho que entender a posição que eu sou. Eu tenho que entender quem eu sou em Deus. O nível,
o patamar. Um servo do Senhor, um homem de Deus. Eu não sou qualquer um para ser tratado como qualquer um aí fora. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar calçado com os pés da preparação do Evangelho da paz. Eu tenho que estar com a minha espada nas minhas mãos. Eu tenho que estar armado com a armadura de Deus do alto da cabeça à planta dos pés. Eu tenho que estar cingido com o poder de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que ser vigilante. As pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: quem é o Marcelo, onde ele anda? As pessoas têm que reconhecer quem é o Marcelo. Mas aonde reconhece? Falando? Ó, me trata direito, hein? Vê direito como que você está me tratando, hein? Vê direito. Não. Eu tenho que ter uma posição, sim ou não? Eu não vou me rebaixar. Eu sou embaixador de Cristo. Nós temos um consulado nessa terra, chamado céu. Está aqui. Eu piso, porque a palavra de Deus me dá total poder. O Senhor Jesus falou que nessa terra faríamos obras que Ele fez e ainda... eu piso no céu, então. Eu tenho um consulado nessa terra. Sabe o que é consulado, né, irmãos? É um território pequeno, pode ser um prédio, uma casa ou qualquer espaço dentro de outra nação. Então nós temos um pedaço do Brasil em várias nações, consulado. Eu tenho céu aqui na terra. E eu tenho que ser vigilante aonde eu estou pisando. Se eu piso no céu, é santidade, é poder de Deus, é autoridade do Senhor sobre a minha vida. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que saber quem eu sou diante de Deus. Eu não posso ficar ouvindo muita coisa errada. Eu não estou pisando no céu. Senão eu posso errar. Eu não estou vigiando. A palavra do Senhor diz em vários momentos: não senta na roda de escarnecedores. Fuja! Falando mal, isso, aquilo. Cai fora, meu. Isso daí não é céu. É pecado. Não tem santidade. Estou fora, porque eu quero viver as ricas bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu quero viver. Eu quero ter essa palavra dentro do meu coração. Então, Jesus ensinando Nicodemos, ele falou: nasça de novo, meu filho. Porque se você não nascer de novo e ser transformado, não vai adiantar nada. Só falar eu sou e não sou transformado. Minha vida está em obras. É verdade, eu concordo com isso. A nossa vida está em obras. Paulo fala: estou plenamente certo que a obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fato, é verdade. Mas tem muitas coisas que nós já aprendemos. Você não faz uma obra na sua casa: eu quero hoje uma sala na cor bege. Mês que vem você quer ela na cor cinza. Você vai lá e quebra a parede e faz de novo? Não, você dá o retoque, né? Ou vamos deixar mais bonito, ficar com cinza agora. Eu não vou quebrar a parede para pintar de cinza. Mas espiritualmente, querido, quando nós não somos transformados, nós usamos essa frase: não, eu estou em obras ainda. Pastor, eu não sou tonto, eu não sou tolo, eu não sou isso. Irmão, você está quebrando a parede. Você está descendo da cruz. É só retocar. É só enxergar o teu posicionamento. Então, Nicodemos recebeu a palavra: nasça de novo então. Porque se nós estamos quebrando parede, nós precisamos nascer de novo. De fato, precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, através da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos ter essa palavra dentro de nós. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Olha o que diz. Pedro, logo no começo desse capítulo, ele já fala uma coisa muito importante depois, antes do ser sóbrio, antes de ter uma revelação. E a palavra diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede
Vamos lá, sede sóbrios. Oh, aleluia. Como é bom isso, querido. Como é bom enxergar a nossa vida. Como é bom enxergar o nosso coração. E ele fala assim: e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos ter o entendimento para ser transformado, ter a palavra sobriedade dentro do nosso coração, mas para completar, querido, nós precisamos de uma revelação. Não adianta ser crente sem buscar revelação. Porque do que você está crendo? Você está crendo que o melhor vai ser amanhã? Sim, o melhor pode ser amanhã, mas talvez não seja. Porque nós não transformamos nada. É aquela história que muitas pessoas chegam para nós, e é uma história que nós contamos, muitos pregadores falam sobre isso, que aquele homem estava no cabeleireiro, cortando seu cabelo, e aí o cabeleireiro, o barbeiro, né, que é mais comum agora, o barbeiro, estava cortando o cabelo do cara, e o cara que estava ali na cadeira, falou assim: mas você precisa entregar a sua vida a Jesus, hein? Mas em qual sentido? Porque se Jesus quer a minha vida, Ele poderia vir aqui, Ele poderia falar comigo, eu poderia bater um papo com Ele. Como que eu vou entregar minha vida a uma pessoa que eu nunca vi? Então você não acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, mas Ele nunca veio até mim. É verdade. Então, você acredita que você sempre vai ser limpo porque você não vê? E sempre você vai estar bem? Ele falou: sim, eu acredito. Aí estava passando um homem bem cabeludo na rua assim. Você acredita que aquele homem, ele virou para aquele barbeiro e falou assim: você acredita que aquele homem vai ficar com o cabelo bonito algum dia? Ele falou assim: eu acredito. Então, mas ele vai ficar só porque você acredita? Não, ele tem que vir aqui. Então a diferença é, querido, quem quer caminhar com Jesus? Porque você tem que caminhar com Ele, você tem que vir. Não é só acreditar. Acreditar é uma parte da promessa, crer. Mas a palavra do Senhor fala: se você crer e for batizado, será salvo. Tem que caminhar com Jesus. Tem que matar o velho homem. Tem que morrer para o velho homem, para nascer uma nova vida em Cristo Jesus. Não adianta somente: eu acredito. Sim, é um fato. Isso é bom, gera fé dentro do nosso coração. Mas muitas vezes nós não somos transformados ou não temos uma vida transformadora porque não caminhamos. Não andamos com Ele. Não pagamos o sacrifício que Ele pagou. Não colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor como Ele colocou. Como Ele fez. A maneira que Ele se prostrou, a maneira que Ele se entregou naquela cruz, a maneira que Ele foi crucificado. Nós caminhamos nas nossas facilidades, mas Jesus caminhou no sacrifício da sua própria vida por amor à humanidade. O maior sacrifício, querido, não é o que fazemos. O maior sacrifício foi Ele que fez. Ele morreu na cruz por amor à minha vida e à sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele fez com que aqueles fariseus, aqueles religiosos fossem transformados. E muitos foram, porque acreditaram em Jesus. Mas uma boa parte ainda não acredita. Acredita nas facilidades. Acredita na religiosidade. Mas não acredita em Jesus. Nós precisamos crer verdadeiramente
no poder transformador do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Se você crê, fica de pé, querido. Quero orar com você nessa noite. Quero dizer a você que está ouvindo nessa noite essa palavra, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que podem pegar um dia ali na internet ou estar ouvindo agora ao vivo.